Muito boa tarde para você que acompanha as redes sociais, também o YouTube da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Passamos a partir de agora a apresentar ao vivo a apresentação da cartilha do Plano Municipal de Segurança Escolar, uma realização da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social e também da Subcomissão de Segurança Escolar. Inicialmente estou aqui com o vereador Alexandre Bortoluso Bortola, presidente da Comissão de Segurança Pública do Legislativo Caxiense. Vereador, importante nessa cartilha, são 16 páginas de orientação para a comunidade, principalmente para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Boa tarde, vereador. Boa tarde aos telespectadores que estão nos acompanhando aqui na TV Câmara. E é um momento muito importante desse lançamento da cartilha da segurança escolar. Por quê? Isso nós desenvolvemos essa ideia juntamente, o nosso gabinete, juntamente com o gabinete do vereador Zanquim, criamos dentro da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social a subcomissão de segurança escolar e realizamos diversas audiências públicas, inclusive reuniões com os órgãos de segurança, no intuito de contribuir com essa cartilha e dar as devidas informações para a comunidade escolar. A gente sabe que nos últimos anos, ocorreram em diversos municípios, estados e até fora do Brasil, diversas situações lastimáveis, inclusive de ataques dentro de escolas, assassinatos, dentre outras questões mais, até mesmo incêndio em escolas, que a comunidade escolar não sabia a melhor maneira de agir. Então, essa cartilha vem trazer diversas informações da maneira que a comunidade escolar tem que agir, se liga no 190, se liga que é da Brigada Militar, se liga no 153, que é da Guarda Municipal, ou no 193, que é do Bombeiro Militar, em qual situação tu liga para qual número de emergência. O que tu deve fazer no caso de incêndio, num primeiro momento. Eu tenho que telefonar antes, eu tenho que sair correndo, eu tenho que me trancar dentro de uma sala de aula. Então, essas dúvidas, às vezes, que são simples, e para quem convive no meio, literalmente é simples, mas o mais importante de tudo é esse aprendizado que, com certeza, nós vamos disponibilizar para todas as escolas municipais e pela quantidade de cartilhas que a gente conseguiu fazer, acredito que a gente consiga também aportar nas escolas estaduais, bem como as escolas particulares do nosso município de Caxias do Sul. Obrigado, vereador. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Vamos lá. Vereador Bortola, do Partido Progressista, falando então sobre o lançamento da cartilha. Presidente da Subcomissão de Segurança Escolar, vereador Ricardo Zanquim, do Partido Novo. Um importante guia, bastante lúdico, informativo, orientativo também, de fácil acesso, com o QR Code, com os números, também se aproximando um pouco dessa nova tecnologia, dessa nova geração, essa cartilha que está sendo apresentada, vereador. Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente é um trabalho de várias mãos, com os órgãos de defesa da nossa cidade, e eu sou um adepto a processos e procedimentos. Você vê no Japão, quando tem um terremoto, todo mundo sabe como agir, como proceder. O Corpo de Bombeiros, quando tem um incêndio, eles têm um protocolo, uma norma, e a gente precisa trazer também para a nossa sociedade, e quem sabe expandir para todo o Brasil, uma cartilha com procedimentos, como que pessoas inocentes, como professores, funcionários, alunos, pais, ao sofrer um tipo de ataque, saibam como proceder e tenham procedimentos. Então, é um trabalho construído com várias mãos das forças vivas de segurança da nossa cidade, também o Poder Público Municipal, o Legislativo. Tivemos diversas reuniões, ouvimos e elaboramos hoje esse trabalho que estou muito feliz, que vai trazer para a nossa sociedade uma proteção, pelo menos uma preparação para como agir nessas situações de dificuldades. Vereador, obrigado pela participação, bom trabalho. Obrigado. Vereador Ricardo Zanquim, do Partido Novo, ele que é o presidente da Subcomissão de Segurança Escolar. Esse trabalho que será apresentado agora, com a presença aqui de vereadores, também de representantes dos órgãos de segurança pública. Os trabalhos que vão ser comandados pelo vereador Alexandre Bortoluz, do Partido Progressista, e também Ricardo Zanquim, do Partido Novo. TV Câmara Caxias, na comunidade todo dia. Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, ao nosso lançamento do Plano Municipal da Segurança Escolar, da nossa cartilha do Plano Municipal de Segurança Escolar. Como
Peço a licença aqui para todos os nobres pares e os convidados que hoje estou presidindo a casa nessa semana em exercício e logo mais passaremos os trabalhos aqui ao presidente da comissão para que dê início a essa reunião pública e de lançamento da cartilha e também que nós possamos aqui conduzir os trabalhos. Nesse momento eu passo ao nosso secretário da mesa aqui, nomeamos agora, nosso secretário, professor Zanquim, que faça a leitura da nominata dos presentes aqui, das autoridades aqui presentes. Boa tarde a todos. Um momento muito especial para nós, quando concluímos um trabalho feito a várias mãos. E eu queria destacar aqui a presença da escrivã da Polícia Civil, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, senhora Vanessa Kohler, a presença do nosso vereador Maurício Scalco, a ilustre presença do nosso secretário de Educação, senhor Edson da Rosa, da Guarda Municipal, senhor Carlos Freitas, também da Guarda Municipal, Raquel Dessotti, gerente do Centro de Ações Preventivas da Guarda Municipal, Milene Calegaro, o diretor da Guarda Municipal, senhor César Leandro Soares, delegado da Secretaria de Segurança Pública Municipal, senhor Paulo Roberto Rosa da Silva, primeiro sargento do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, senhor Tiago Martins de Carvalho, capitão do 5º BBM, Batalhão de Bombeiros Militar, senhor Vinícius Manfio, major da 12ª BPM, senhor Wagner Carvalho, tenente-coronel da 12ª BPM, senhor Ricardo Vargas, e a todos os demais autoridades militares, civis que estejam nessa reunião pública, a nossa saudação do Poder Legislativo, desse presidente da subcomissão e dos integrantes da mesa. Obrigado, vereador Zanquim. Após a gente fazer essa abertura como presidente da Casa Legislativa, a gente gostaria aqui de agradecer também a Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, aonde o vereador Felipe Grêmio Maier, também agradecemos que está junto presente aqui conosco. Gostaria de agradecer aqui os membros e o presidente da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, presidida pelo vereador Alexandre Bortoluz, membro, vereador esse que vos fala, Adriano Bressan, vereador Maurício Fernando Scalco, vereador Sandro Fantinel, vereador Velocino Ues, que fazem parte. E nesse momento, a gente repassa aqui os trabalhos ao presidente Alexandre Bortoluz para que conduza os trabalhos para o lançamento da cartilha do Plano Municipal de Segurança Escolar. Obrigado. Obrigado, presidente dessa Casa Legislativa interino, vereador Adriano Bressan. Vereador Zanquim, presidente da Subcomissão de Segurança Escolar, saudar, em nome da maior autoridade militar, Tenente Coronel Vargas, saudar os militares aqui presentes, em nome do diretor César e do secretário Paulo, saudar todos os guardas municipais aqui presentes, saudar os vereadores presentes também, secretário de Educação Edson da Rosa, enfim, a todos os presentes, a Vanessa, que está representando a nossa Polícia Civil. Para nós é um momento, vereador Zanquim, de bastante orgulho, que nem o senhor falou. Foi uma cartilha desenvolvida por diversas mãos. E foi construído de uma maneira muito tranquila, muito calma, serena, para nós não esquecermos nenhum detalhe de constar dentro dessa cartilha. Num primeiro momento, nós, quando eu estava falando ali na TV Câmara, quando ocorreu alguns fatos, algumas tragédias, né, nos últimos anos, a nível escolar, tanto no estado do Rio Grande do Sul, no nosso país e até mesmo fora do país, nós começamos a debater esse assunto em plenário e desse assunto surgiu a ideia de uma frente parlamentar.
Porém, internamente, dentro dessa Casa Legislativa, a Frente Parlamentar ela não tem verba para que se fosse desenvolvido algo que realmente atingisse a comunidade escolar. Foi aí que surgiu, através da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, a criação da Subcomissão de Segurança Escolar, com o intuito de utilizar a verba da Comissão de Segurança Pública justamente para ser investida nessa cartilha referente ao Plano Municipal de Segurança Escolar, construído pela Brigada Militar, pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Civil, pela nossa Guarda Municipal, que realizamos diversas reuniões em conjunto, justamente para que a gente chegasse ao dia de hoje, no lançamento dessa cartilha. E essa cartilha, e aqui eu também quero agradecer a SMED também, que esteve em conjunto e parceira nesse projeto, mas agradecer especialmente em nome do Denner todo o empenho e dedicação que a comunicação desta Casa Legislativa teve com a criação dessa cartilha. Vocês podem verificar que essa cartilha é uma cartilha, ela é lúdica, ela é justamente para criança, ela é colorida, para criança, adolescente, colorida, simples, de uma leitura fácil e de um bom entendimento. Então, justamente é para atingir a comunidade escolar, seja diretor, vice-diretor, coordenadores, professores, adolescentes, crianças, pais, enfim, a comunidade escolar como um todo, para que sim, a gente consiga realizar em conjunto com esses órgãos essas visitações nas escolas públicas, e eu estava falando na TV Câmara, a gente fez uma quantidade de 2.000 unidades, né, Denner? Então, com essas 2.000 unidades, acreditamos que talvez a gente consiga atingir muito mais que as escolas, tão somente as escolas municipais. Talvez possamos atingir as escolas estaduais e até mesmo, por que não, as escolas particulares. Porque há essa real necessidade. E nós sempre defendemos em trabalhar, quando se trata de segurança pública, com a prevenção, delegado Paulo. A prevenção ela é muito importante, para que a gente, por vezes, também, quando não há prevenção, até a gente consegue remediar, mas por vezes a gente não consegue remediar. Observando as situações que ocorreram em diversos municípios, né? Que infelizmente gerou até circunstâncias bem trágicas para a comunidade escolar de diversos municípios, como eu falei. Então aqui quero agradecer mais uma vez a todos pelo empenho, pela disponibilidade, pela dedicação, e de imediato quero aqui passar a palavra para o nosso presidente da Subcomissão de Segurança Escolar, o vereador Ricardo Zanquim. Bom, novamente saúdo a todos. No momento que entra aqui na rede social uma notícia de que uma menina entrou armada, atirando na cabeça de um colega na escola em Teresina, no Piauí. Infelizmente, uma coincidência, circulando agora nas redes sociais, esse ataque lá em Teresina, no Piauí, uma moça então armada, né, com um revólver, atirou na cabeça de um garoto. Esse assunto ele é recorrente, ele é continuado e ele é crônico, senhor secretário, fruto de uma doença que estamos vivendo atualmente, uma doença mental, um problema sério de falta de paciência, falta de tolerância, seja no trânsito, seja nas escolas. E cabe a nós, que estamos aqui nessa reunião pública, proteger os indefesos, que são crianças, que são professores, que são funcionários, que não têm ou não tinham como proceder num ataque dessa situação. Eu sou um fã de procedimentos e processos. Quando há um terremoto no Japão, todo mundo sabe exatamente o que vai fazer. Quando tem um incêndio num prédio, nossos colegas do Corpo de Bombeiros sabem exatamente o que vão fazer. Ou quando um médico vai para uma cirurgia, ele tem exatamente o procedimento, como que ele vai abrir, suturar, enfim, todo o procedimento. A nossa vida sem procedimentos e processos, ela vira uma bagunça. Porém, os nossos alunos, pais e familiares e funcionários, a tia da merenda, enfim, todos, não têm esse procedimento. E aqui hoje, para mim, é um dia até emocionante, porque nós passamos um bom tempo trabalhando
preciso deixar um agradecimento muito especial à minha equipe de gabinete, à Jennifer, ao Ismael, ao Giovanni, que receberam as autoridades. Nós fomos, conversamos, recebemos, tivemos uma contribuição e hoje aqui está a produção dessa contribuição. Recentemente eu acompanhei um post do nosso comandante Ricardo Vargas e eu queria recuperar o post, mas não consegui, pois o senhor nos ajuda na informação, na queda de criminalidade, na boa performance da nossa defesa civil aqui em Caxias do Sul. Nós precisamos muito de vocês e nesse momento, que a sociedade mais precisava, vocês responderam. Todas as entidades de defesa participaram e contribuíram. Essa contribuição, como disse o nosso presidente, vereador Bortola, ela tem que ser lúdica, tem que ser colorida, tem que ser divertida, embora o assunto seja seríssimo, mas nós temos aqui códigos de barra, temos aqui QR Codes, temos aqui procedimentos bem claros para que, no caso de uma eventualidade, saibamos como proteger as nossas crianças. Como eu disse, repito, infelizmente, hoje tivemos essa notícia, é longe de nós, mas muito próximo ao mesmo tempo. Eu lembro quando houve uma onda de ataques, se não me engano, me corrija, vereador Bortola, me ajude na memória, que inclusive tinha uma ameaça de não vão para as escolas tal dia porque vai ter um atentado. E eu acho que os vereadores aqui dessa casa, senhor secretário, receberam tanta mensagem no WhatsApp, pânico generalizado, já avisando, não vão para a escola que nesse dia vai ter um atentado. Então nós estamos lidando com covardes, estamos lidando com pessoas, enfim. Como nós identificamos, junto com os senhores e senhoras, os riscos internos e os riscos externos? Há um trabalho de longo prazo a ser feito da saúde mental das pessoas. Essa é uma outra discussão, senhor secretário, é uma outra discussão, senhores e senhoras, de médio e longo prazo, porque nós adoecemos mentalmente. Depois da pandemia, ou enfim, as coisas estão complicadas. Seja numa reunião de condomínio, seja no trânsito, seja na escola. De qualquer forma, nós precisamos já iniciar de imediato com esse procedimento da cartilha. Então, posso confessar para vocês, emocionado, feliz, porque muitos participaram dessa cartilha. Ela ficou muito bonita, muito bacana, e ela vai ser um passo, né? um marco inicial para que a gente evolua com novos procedimentos. Muitas vezes os bombeiros têm um procedimento de fogo, a brigada militar de defesa, né, das suas atribuições, e assim por diante. Pois bem, nós juntamos isso no que eu chamo de sinergia. Há uma diferença entre harmonia e sinergia. Harmonia é quando todo mundo torce para o mesmo time, todo mundo é da mesma religião, todo mundo tem as mesmas funções. E a sinergia, às vezes nós temos diferenças, mas trabalhamos por um objetivo comum. Esse objetivo é proteger as nossas crianças de Caxias do Sul e nossas escolas. Então, nós temos aqui aqui não tem um monitor, aqui não tem mais. Não, estou eu aparecendo no monitor. Enfim, na tela nós temos aqui alguns objetivos dos quais vamos trabalhar. E eu pediria depois, se o presidente me permite, eu gostaria de um pronunciamento de cada força que esteja aqui, do nosso secretário da Guarda Municipal, do nosso secretário de Defesa, nosso comandante. Cada um dá a sua contribuição, por gentileza, com a sua palavra, né, em torno de 5 minutos, mas, por favor, os vereadores também, que se tiverem interesse, a fim de que a gente possa elucidar um pouco mais a participação de vocês. Eu só gostaria de deixar, então, aqui a questão dos objetivos específicos da cartilha, para que, na reunião pública, a sociedade entenda o que nós estamos trabalhando. Objetivos específicos. O objetivo principal do plano pode ser atingido como consequência do cumprimento de objetivos específicos, sendo eles: objetivo A, identificar e otimizar os padrões de segurança em toda a instituição. Objetivo B, fornecer medidas de segurança que possam ser tomadas para aumentar a segurança escolar e instruções a serem seguidas em situações de emergência ou urgência. Objetivo C,
Promover a responsabilidade de toda a comunidade escolar no cumprimento das normas de segurança. Objetivo D. Preparar e organizar adequadamente os recursos humanos e materiais liberados para garantir a proteção de pessoas e bens em situações de risco ou emergência. E, por fim, objetivo E. Servir de inspiração para que cada instituição possa criar procedimentos próprios de segurança, levando em consideração suas características e particularidades. Então, sociedade caxiense, esses são os objetivos específicos dessa cartilha. Volto a agradecer ao nosso presidente Bortola, ao presidente Bressan, por essa conclusão. Encerramos o ano com a cartilha pronta. Teremos, então, 2.000 cartilhas que deverão ser intensamente distribuídas nas escolas. E peço a todos que nos ajudem, além dos procedimentos estabelecidos, para projetos, trabalhos, senhores vereadores que estão aqui na casa, para que tenhamos uma política pública bem clara de saúde mental, para que a gente possa trabalhar nesse projeto, porque a falta hoje de saúde mental tem trazido muitas consequências da violência. Então, muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de deixar aberto aí a palavra. Obrigado, vereador Zanquim. De imediato, vou passar a palavra para o nosso secretário de Segurança Pública, delegado Paulo, por gentileza. Tens a palavra. Vou destacar e mencionar a presença do vereador Lucas Dil, que se faz presente no plenário também. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhoras e senhores. Uma satisfação nós estarmos aqui nessa excelente iniciativa dessa casa, através da presidência do senhor Alexandre Bortoluz, vereador, presidente da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, e também dessa subcomissão criada sobre o tema que é de muita relevância e muito se falou, e agora o vereador Zanquim traz essa situação nesse exato momento. O ideal que não tivesse acontecido esse fato no longínquo Piauí, mas infelizmente é fato concreto. Saudar ao vereador Bressan, vereador Lucas Dil, vereador Bortola, vereador já eleito também o Edson, meu colega de secretariado, Edson da Rosa, os colegas aqui da Brigada Militar, Coronel Vargas, Major Carvalho, o Manfi aqui do Corpo de Bombeiros, a colega da Polícia Civil, Vanessa, que eu tive o prazer de trabalhar com ela, escrivã, hoje atuando junto à Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente. Ontem até, já fazer uma menção, a Polícia Civil comemorou seus 183 anos e também o Dia do Delegado de Polícia, a data marcante para a Polícia Civil. Saudar o César, nosso diretor aqui da Guarda Municipal, a Milene, colega que coordena o CAP, demais colegas da Guarda Municipal, senhoras e senhores. Eu vejo essa iniciativa, como já falei no início da minha fala, de extrema importância. Então, a Câmara de Vereadores... Delegados, desculpa lhe interromper só um momentinho. O senhor retira o microfone que, como está sendo transmitido ao vivo, fica melhor para o pessoal que está em casa escutar. Obrigado. Não sou muito adepto, mas vamos lá, melhorar. Então, eu vejo, relembrando essa iniciativa muito importante da Câmara de Vereadores, e muito nós fomos cobrados naquele momento que tivemos diversos temas acontecido, não só no Estado, mas também a nível mundial. Concordo com a palavra do vereador Zanquim, onde ele coloca esses temas específicos, muito bem elaborado, objetivos específicos, e nós temos que trabalhar sempre com a prevenção, mas uma prevenção organizada. Tudo que é prevenido, certamente nós teremos melhores condições a posteriori de resolver o problema. E aquilo que nós fizemos, a prevenção, a probabilidade de ter uma cobrança maior, mas não só a cobrança, a maneira como agir, a gente consegue
resolver esse problema nos mais diversos setores da área de segurança pública e, por que não, essa situação como tema específico é tema de segurança pública diretamente ligado. Vejo assim que a Guarda Municipal, através do Centro de Ações Preventivas, faz um trabalho de excelência nas 83 escolas municipais, onde faz essa prevenção muito boa, através de um trabalho que é realizado com todos os alunos da rede municipal, principalmente da rede municipal, às vezes também a nível de rede estadual e também privada, porque o tema é abrangente, não fica vinculado exclusivamente à rede municipal. Esse trabalho vem sendo efetuado, cada vez mais temos que aperfeiçoar, temos que melhorar, mas é feito diuturnamente e tem dado resultado. Sempre que nós falamos com diretores de escolas, e o Edson da Rosa, aqui, nosso secretário de Educação, pode corroborar comigo, dentro dessa linha, a receptividade da Guarda Municipal nesse ambiente sempre é muito boa. As pessoas, não só os alunos, como o corpo docente. Então, vejo de suma importância, acho que temos que aperfeiçoar cada vez mais, se tivermos, colher sugestões dos mais diversos pessoas interessadas no tema e estudiosos do tema, com o objetivo de melhorar e nós termos consciência que é fundamental. A prevenção é parte de tudo. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e, novamente, parabenizo essa Casa Legislativa com esse objetivo, criar essa subcomissão, que foi muito importante. Sei que foi criada num momento de dissabor a nível de Brasil, de mundo como um todo, mas foi fundamental e hoje o resultado vocês estão colocando a nível 2.000 cartilhas, né, para distribuição, isso é fundamental. Obrigado, uma boa tarde a todos. Estamos à disposição na Secretaria de Segurança com o trabalho da Guarda Municipal efetuando sua atividade. Obrigado. Obrigado, delegado Paulo. Passar a palavra para o secretário da Educação, Edson da Rosa. Alô, obrigado, presidente da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, vereador Bortoluz, Alexandre Bortoluz, e também um aceno muito especial ao presidente da Subcomissão de Segurança Escolar, o vereador Ricardo Zanquim, presidente, vereador Lucas Dil, vereador Felipe Grêmio Maia, a vereadora Sandra, vereador Scalco, e aqui saudar todas as autoridades que já foram nominadas pelo protocolo. A gente faz a saudação aos membros da casa e de dizer que quem está me acompanhando aqui também hoje, quanto Secretaria da Educação, é a nossa referência da CIPAV, a Nicole, porque o mais importante é sempre nós estarmos dividindo os conhecimentos e as ações que são feitas. Vou usar uma fala aqui que eu vejo o pessoal de farda para que as coisas aconteçam, vereadores aqui, Vossa Excelência que me procurou, acho que foi o ano passado, e sou testemunha da sua luta incansável para a produção desse material. E utilizando um pouquinho a vivência militar, para que as coisas ordenem e deem certo, nós precisamos da constância, da cadência. É de fundamental importância para que as ações elas se efetivem. O material pode ser feito, o material ele pode ser um material bonito, mas ele tem que ter reverberação aonde efetivamente está se propondo para que ele atue. É criação de conceito. E para a criação de conceito, por isso que a nossa vinda aqui, institucionalmente falando, a nossa ação vindo aqui institucionalmente falando é justamente isso. Para que nós possamos também, através de toda a rede de sistema de ensino no nosso município, principalmente das 83 escolas, nós possamos entender efetivamente a proposta da cartilha e passar para a comissão dos diretores e, por consequência, para as equipes diretivas do nosso município. Noto que aqui também faz falta, e por um motivo ou outro estado também, se Vossa Excelência me permitem, também o Simpré das escolas particulares, por conta de que os alunos são de Caxias.
né? São divididos em algumas instâncias, mas eles são alunos do nosso município. E sempre que as ações vêm, porque eu não preciso dizer para todos que fazem parte de uma instituição, nós estamos vivendo crises institucionais, a começar pela família. A começar pela família. Então, e também, quando o senhor fala, eu tenho alguns amigos que são médicos e tem algumas doenças que estão aí e elas vão necessariamente influenciar em toda a nossa realidade social, principalmente as doenças mentais e também tirando a depressão, né? Então, o que nós temos que fazer hoje, e eu tive a oportunidade de ontem ir a Nova Petrópolis, que não estou fazendo propaganda, mas tem lá a sede do Sicredi, com ações e projetos. Hoje estivemos de manhã no Cimex, que também tivemos a segunda turma, eu acho, né, Nicole, de formação jovens do amanhã. Ou seja, o que nós estamos, enquanto todas as instituições, tentando arrumar formas de chegar também primeiro aos nossos jovens. E o que mais me deixou feliz hoje de manhã foi a presença dos pais. A presença dos pais naquela formatura. Hoje nós tínhamos cerca de 20 jovens que estavam se formando e os pais juntos. Ou seja, nós precisamos, vereador Zanquim, criar barreiras de proteção natural às nossas escolas. O município, para quem não sabe, foi para a área da vulnerabilidade social. O Estado permaneceu no centro. O município cresceu e para a área da vulnerabilidade social foi o município. Hoje nós temos cerca de mais ou menos 44 mil alunos na nossa rede pública municipal, entre corpo docente, discente, profissional de educação, são quase 50 mil pessoas. Ou seja, em torno de 10% da população de Caxias estão sobre a responsabilidade da mantenedora da Secretaria Municipal de Educação. Então, esse Plano Municipal de Segurança Escolar, que vem principalmente através dessa subcomissão de segurança escolar, para nós, é mais uma possibilidade que nós temos de tornar, infelizmente, uma coisa que nós temos que dizer que parece um absurdo que eu vou dizer, mas tornar os nossos estabelecimentos de ensino em condições simplesmente de cada um cumprir a sua missão, né? Ter aula normal. Não pode mais os alunos receberem ameaças que hoje não vão poder ir à aula porque terá alguma manifestação de ameaça, de violência. E nós temos que fazer isso. E, mais uma vez, eu laureio aqui a Câmara de Vereadores, porque os assuntos reverberam aqui, é a caixa de ressonância da nossa sociedade, e essas ações só vêm a nos ajudar. Então, vereador Bortola, vereador Zanquim, parabéns. A nossa vinda aqui é justamente para dizer que estamos juntos. As forças auxiliares do nosso município estão aqui. Isso é notório dizer de que é importante, porque todos estão preocupados. Nós, se não cuidarmos das nossas crianças, nós não teremos futuro. Não teremos futuro. Então, daquilo que depender da Secretaria da Educação, até nesse momento de transição que nós estamos vivendo, contem conosco. Isso vai ficar no memorial descritivo também, né? Fica no memorial descritivo, por isso que trouxemos aqui a referência da Secretaria com relação às comissões internas de prevenção a acidente de violência escolar, que também é um ineditismo em Caxias do Sul. Já tivemos a oportunidade, e hoje também a lei estadual, né, vereador Felipe? As CIPAB é uma legislação também estadual, já foi para fora do país pelo seu ineditismo. Espero que também, com esse documento, com essa cartilha também, Caxias consiga ser mais uma vez referência. Muito obrigado. Obrigado, secretário Edson. Agora passa a palavra ao Tenente Coronel Vargas, do 12º Batalhão de Polícia Militar. Boa tarde a todos. Boa tarde, os vereadores da mesa, vereador Zanquim, vereador Bortoluz, o vereador Bersan também estava aí até então, secretário Paulo Rosa, nosso secretário municipal de Segurança Pública, delegado Paulo Rosa e Defesa Social, nosso secretário de Educação, secretário Edson e colegas que estão aqui também, demais parlamentares. A Brigada Militar se sente honrada pelo convite
parabenizo aí pela iniciativa da Câmara de Vereadores aí, em trazer esse assunto tão importante à tona, que é a questão da segurança da comunidade escolar como um todo. Verificamos aqui que a cartilha ficou muito bonita, lúdica, como o senhor falou, muito interativa. Isso é importante porque as crianças conseguem ter acesso mais rápido às informações que muitas vezes estão protocolares e estão em outros tipos de instrumento. Então, desde já, parabenizo a todos os senhores aí pela iniciativa. Creio que precisamos, sim, passar por algumas questões de segurança primária, como viemos falando. O empoderamento do professor dentro da sala de aula é uma das questões muito importantes. Nós viemos para cá agora e na nossa rede de rádio tinha uma ocorrência envolvendo uma desordem entre pais nas proximidades de uma escola. E quando o exemplo não começa lá na família, ele acaba vindo para dentro da escola. Então, a segurança primária que nós temos, ela começa na família. E depois ela entra para dentro da escola, com a responsabilidade da família sempre de não apenas deixar o filho lá para ser educado pelo professor, mas sim sempre ser educado pelos seus responsáveis e essa corresponsabilidade que todos nós temos como comunidade. Queria aproveitar o momento, então, para parabenizar todos os senhores pela iniciativa, dizer que a Brigada Militar é sempre parceira para a segurança de Caxias do Sul, principalmente aqui. Agradecer o trabalho do Major Carvalho, de todos os policiais do 12 BPM que vem se dedicando aqui, nossos colegas da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, IGP. Tivemos uma reunião do RS Seguro ontem lá no batalhão, onde nós analisávamos, né, a questão dos indicadores aqui da nossa cidade. Queríamos já deixar um convite para os senhores também, dia 10 de dezembro agora, 1.103 alunos vão ser formados no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência no PROERD. São 44 turmas que a Brigada Militar forma aqui em Caxias, para que essas crianças elas tenham condições de dizer não às drogas, dizer não à violência, dizer não à criminalidade. São instrutores também formados que estão à disposição dos senhores para auxiliá-los também dentro das palestras. São, inclusive, formados pelo BOP da Brigada Militar para essas questões de intervenção dentro de escolas. E nós também sabemos e somos parceiros do programa que a Civil tem, do Papo de Responsa também, que é muito importante. Eu acho que todas as alternativas, todas as iniciativas, como o senhor bem colocou ali, vereador Zanquim, da questão da sinergia, elas são muito bem-vindas. Então, parabenizar o senhor, parabenizar o vereador Bortoluz aí pela iniciativa, principalmente pela condução dos trabalhos, dizer que nós deixamos sempre o telefone 190, que é o telefone de emergência, à disposição da comunidade, que é o primeiro telefone que deve ser lembrado num caso de emergência escolar, principalmente por todo esse suporte que a Prefeitura Municipal fez dentro do CIOP, né? E nós estamos lá como Brigada Militar, como Copom, lá dentro, colaborando também, dentro dessa sinergia, e estamos à disposição também com o número da inteligência da Brigada Militar, que é 24 horas, que é o 5498141178, 5498141178. Esse é para denúncias. Então, o carro branco, aquele que vai vender droga na esquina da escola, esse pode ligar aqui dentro desse telefone aqui, para que nós tenhamos informações ali também, para que a área de inteligência consiga trabalhar essas informações e fazer o melhor atendimento possível. Então, de parte da Brigada Militar, em nome dos nossos policiais militares do 12 BPM, né, que arduamente vem trabalhando aí nas ruas, a gente agradece o convite e parabeniza todos os senhores aí pela iniciativa. Estamos juntos. Obrigado, Tenente Coronel Vargas. De imediato, passo a palavra ao Capitão Manfio, representando o 5º Batalhão de Bombeiro Militar. Então, boa tarde a todos, vereador Bortoluz, vereador Zanquim, Lucas Dil, Felipe, Bressan, saudação especial ao Coronel Vargas, Major Carvalho, ao delegado Paulo, secretário de Segurança Pública do município, secretário Edson, a todos os vereadores e vereadores Calco, os colegas da Polícia Civil, aos demais presentes nessa sessão. Por parte do Corpo de Bombeiros, né, aqui representando o Coronel Batista, gostaria de parabenizar essa Casa Legislativa pelo resultado que estamos colhendo hoje, né? É um resultado, como o senhor disseste, vereador Zanquim,
feito a muitas mãos, né? Lembro-me daquela audiência pública em que participamos, as ideias que debatemos juntamente com os demais vereadores. E, como diz aqui no objetivo E, né? Ela serve como uma inspiração. A cartilha é uma fonte de inspiração para os nossos protocolos serem seguidos, né? Cada instituição tem o seu protocolo e ela representa um arrazoado do que cada instituição, a responsabilidade de cada instituição e uma diretriz para aquelas pessoas que coordenam as escolas, né? Para os coordenadores, porque a gente sabe que a cartilha por si só ela não basta, ela é um marco, né? Nós temos desenvolvido, juntamente com os outros órgãos de segurança pública, por um programa de Estado, né? Um planejamento de Estado, os treinamentos para a rede escolar. Então, o Corpo de Bombeiros Militar, assim como os demais órgãos, vai até as escolas, faz os simulados de abandono, né, de evacuação da edificação, sugere a criação de avisos sonoros distintos, né, para ocorrências de emergência dentro da escola, assim como o treinamento de primeiros socorros e emergências, né. Fazer uma saudação ainda à Nicole, nossa parceira, né, junto às escolas municipais, Nicole. E ao saudá-la, eu saúdo também um representante do nosso efetivo aqui, o Sargento Carvalho, com quem a Nicole sempre planeja os treinamentos junto à comunidade escolar. Então, esse momento é um momento de reflexão, vereador Zanquim, de que ele é um começo para a segurança pública, mas há outras áreas que a gente precisa de protocolo, né? A gente viu a maior tragédia do Estado acontecer e nem todos estavam preparados para agir numa situação de calamidade, né? Então, há sinais de que um evento vai acontecer dentro da escola, há sinais, às vezes imperceptíveis, mas há sinais também que vão acontecer uma tragédia ambiental. E aí a gente tem que, em Defesa Civil, trabalhar essa situação. Então, de nossa parte, a gente permanece à disposição, sempre, né, 24 horas por dia, pelo telefone 193 e através dos nossos canais de atendimento, né, rede social e o nosso contato pessoal. Tá bem? Obrigado a todos, uma boa tarde, que essa materialização ela seja só o início de uma mudança de chave cultural em Caxias e, obviamente, na nossa sociedade como um todo. Obrigado. Obrigado, capitão Manfio. Passo a palavra agora à inspetora Vanessa, representando a Polícia Civil, Delegacia da Criança e do Adolescente. Boa tarde, então. Quero parabenizar a mesa, né, cumprimentar todos. É uma satisfação a gente estar aqui representando a Delegacia da Criança e Adolescente. A gente trabalha na ponta ali, a gente observa bastante isso que o vereador Zanquim comentou, da saúde mental, né? A importância da saúde mental, porque a gente trabalha muito ali com as ocorrências das escolas que chegam a nós as atas da SMED, né? E a gente tenta ali conversar, então, chamar os professores, a direção, os alunos, né? E os alunos a gente percebe assim uma carência, sabe? Uma carência emocional, uma carência psicológica, enfim. Então, acredito que a gente conseguindo essa cartilha aqui, a gente vai agora implementar, colocar lá na delegacia, né? Informar eles os riscos, enfim, as situações e, enfim, acredito que venha melhorar. A gente vai conseguir passar mais informações a eles, né? Para eles se sentirem mais seguros também nas escolas em relação às drogas que chegam com bastante força, pontos de tráfico perto das escolas. Então, mais um incentivo aí para a gente mostrar, demonstrar e, enfim, conversar com eles, aproximar eles e dos riscos, né? Enfim, até teve uma situação pontual aqui que eu lembrei agora de um papo de responsa que a gente foi. E Papo de Responsa é um programa da Polícia Civil que a gente tenta plantar uma sementinha na cabeça de todos os adolescentes ali quanto ao bullying, ao cyberbullying, aos riscos, a questão da falta de respeito com os professores, enfim. E aí, nessa situação, uma diretora chamou a gente e disse assim, ó, vocês vão ter que abordar uma menina aqui, porque ela está com uma faca dentro da bolsa, dentro da mochila. Ah, é? Uma faca? Então, uma faca, né? Uma arma branca. E a gente teve ali, então, uma situação pontual. A gente viu uma menina, chamamos a menina, levamos na delegacia a mãe, né, da menina, e a menina falou que ela estava depressiva, que ela queria
enfim, uma menina estava praticando bullying com ela e ela queria realmente matar aquela menina. Então, né, a prática é essa. A gente sabe como é que é. Só quem está na ponta sabe realmente como é que está a situação. Então, essa cartilha vem realmente a somar. Tá? Parabéns e obrigada pela oportunidade. Obrigado, inspetora Vanessa. Agora eu passo a palavra aos vereadores que quiserem fazer o uso da palavra. Vereador Felipe, vereador Scalco. Saudação à mesa, especialmente ao vereador Zanquim pela iniciativa e pelo trabalho todo. Eu quero somar aquilo que a Vanessa falou agora nesse momento e falar da importância que tem as CIPAVs no município. A Nicole está aqui, faz um grande trabalho e eu procuro acompanhar as CIPAVs desde o início. Lá no governo Sartori ainda a gente sabe o resultado que as CIPAVs trazem para a comunidade. E o quanto as CIPAVs precisam cada vez mais ser incentivadas. Porque aí é na prática. Aí é a atuação efetiva do município, das forças policiais, das forças de segurança, junto com as escolas. Não é só com os alunos, é com as famílias dos alunos também. E principalmente com os professores. Então, a cartilha é importante, sem dúvida nenhuma, mas o principal disso tudo é a prática. E aqui está a prática, através da Nicole, desse grande trabalho que é feito, porque as CIPAVs têm um papel fundamental em Caxias do Sul. Nós organizamos esse processo todo aqui e ele virou referência para o estado inteiro do Rio Grande do Sul, para outras cidades e também para outros países. Então, eu tenho certeza da importância que tem, mas o principal de tudo é a efetividade. É nós mostrarmos na prática que essa aluna não pode ter uma arma branca dentro da mochila, porque ela não estava ali para fazer algo contra si, que já seria algo muito forte, muito pesado, mas era para fazer isso contra uma outra criança, né? Então, muitas vezes os pais não percebem isso e a CIPAV consegue fazer todo esse trabalho e principalmente, e mais do que isso, né, fazer o primeiro contato com a criança, escola, família, que é fundamental. Então, faço um registro aqui, faço questão de fazer esse registro e elogiar o trabalho da CIPAVs através da Nicole, porque são fundamentais para o município de Caxias do Sul. Obrigado, vereador Felipe. Vereador Scalco. Quero cumprimentar a mesa, presidente Bortola, presidente Zanquim também da subcomissão. Parabéns pelo material elaborado, lúdico, importante as crianças, as escolas terem esse conhecimento sobre tudo que foi tratado. Obrigado às forças de segurança que estão presentes, que contribuíram muito para a construção desse material para Caxias do Sul, para as escolas caxienses. Com certeza esse material vai ser copiado por outros municípios, porque é uma iniciativa que a gente não teve conhecimento que outros municípios tenham feito. Então, provavelmente, será um modelo de material que será exportado de Caxias para outras cidades do estado. Então, meus parabéns. Podem contar comigo, Zanquim, também, que faço parte da comissão. E parabéns pelo trabalho. E as forças de segurança estão aqui em conjunto trabalhando para melhorar o ambiente escolar e assim como a Caxias do Sul como um todo. Obrigado. Obrigado, vereador Scalco. Passo a palavra de imediato ao vereador Bressan. Obrigado, presidente da Comissão de Segurança e Proteção Social, Bortola, meus colegas vereadores, presidente da subcomissão, Ricardo Zanquim, vereador Felipe, vereador Scalco, os demais presentes aqui e as autoridades que já foram mencionadas no protocolo. Bom, como de início a gente acompanhou a abertura, essa cartilha foi construída, como o Bortola mencionou, por diversas mãos. Tenho certeza absoluta que, lendo ela aqui, a gente também teve uma participação especial em algumas, diversas reuniões que a gente, né, conseguiu fazer durante a construção dela. E agora o caminho realmente é que ela chegue nas mãos das crianças, que seja muito bem aproveitada. A gente lançou uma cartilha também que era sobre a questão da regularização fundiária no tempo da SEDUT, aqui lembrando, e foi uma cartilha muito bem aceita para quem tinha o interesse direto na regularização fundiária, porque ela dá os caminhos. Então, a cartilha serve para isso, para a gente poder, sabe, dar os caminhos, para a gente poder instruir essas crianças, né, que estão diretamente ligadas à questão principalmente de violência, né, até violência doméstica, que é muito importante. Para hoje nós temos aqui, inclusive, eu estava olhando no final aqui, os telefones, né, úteis, que é onde a gente tem conselho tutelar, por exemplo, que é atuante no município de Caxias do Sul e é pouco, no meu entendimento, pouco usado. Então nós temos que usar mais
dessas estruturas públicas e políticas que a gente tem na cidade e justamente incentivando aonde esses alunos, essas crianças vão com certeza levar essa cartilha para suas casas e mostrar para os seus pais. Então, pode talvez fazer uma cópia ali dos telefones e colocar lá na geladeira, como a gente sempre fazia, né? E isso é super importante. Então, como presidente da Comissão da Educação, já pelo 3º ano, tenho certeza absoluta que nós temos muito ainda a crescer aqui dentro do Legislativo e essa cartilha é só o pontapé inicial. Temos que, acredito eu, lançar mais cartilhas com outras informações que vão com certeza beneficiar toda a comunidade escolar e nós estaremos aqui sempre à disposição. Uma cartilha muito importante que eu vou deixar aqui já para nós, talvez, construir na próxima legislatura, é com certeza uma demanda muito grande que a gente tem, que é onde a gente trabalha, que é na demanda do transporte escolar, que está, como se diz, a bola está ficando ali e a gente tem que, né, trabalhar mais sobre esse assunto. Obrigado aos vereadores, às autoridades aqui presentes e colocar nosso gabinete sempre à disposição. Obrigado. Obrigado, vereador Bressan. Antes de nós encerrarmos, estava conversando com o vereador Zanquim e também com o vereador Bressan, que é presidente da Comissão de Educação. Nós, como vereadores, temos também a responsabilidade, obviamente, a primordial delas, de fiscalização, mas de, inclusive, visitação nas escolas, de divulgar essa cartilha do Plano Municipal de Segurança Escolar. Mas a gente sabe que os órgãos de segurança, Guarda Municipal, Brigada Militar, trabalham com a patrulha escolar. A Polícia Civil tem uma delegacia específica para as questões de criança e adolescente. O Bombeiro Militar também está trabalhando com um projeto muito bacana, um projeto novo, que é o Bombeiro Mirim. Então, aqui, simbolicamente, a gente nós queremos fazer a entrega aos senhores de 30 exemplares para cada corporação da nossa cartilha. Obviamente que vocês vão precisar de muito mais delas, mas é um ato simbólico aqui, né, vereador Zanquim? E com certeza, através da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, essas cartilhas estarão à disposição dos senhores. Então, quando vocês precisarem, podem entrar em contato direto com a comissão ou até mesmo com a Comissão de Segurança Pública ou até mesmo diretamente com a comunicação desta Casa Legislativa. Bom, pessoal, então eu vou pedir que um representante de cada instituição se coloque aqui à frente para que eu e o vereador Zanquim e o vereador Bressan possamos fazer a entrega desses exemplares.
rapidinho. Obrigado. Pessoal, agradeço então a presença de todos e damos por encerrado esta sessão de lançamento da cartilha do Plano Municipal de Segurança Escolar. Obrigado a todos.